Olha, a gente vai entrar agora num dos lugares mais fechados e inacessíveis do mundo. Pela primeira vez, uma equipe de jornalismo passou 24 horas lá dentro, no centro de confinamento do terrorismo de El Salvador, o famoso Cecote. Essa nossa análise vai te levar para o coração dessa mega prisão que virou o grande símbolo de uma transformação nacional, assim, impressionante. Para a gente entender o que Cecote significa, primeiro a gente precisa olhar para esse contraste aqui. É gritante. Há pouquíssimos anos, El Salvador era um lugar dominado pelo terror das gangues. Hoje, o governo diz que é um dos países mais seguros do continente. A grande pergunta é, como é que uma mudança tão radical assim aconteceu? E qual foi o custo? Bom, a resposta começa aqui, com o chamado estado de exceção. Essa medida, que começou lá em março de 2022, basicamente deu ao governo o poder de prender dezenas de milhares de pessoas, tratando a participação em gangues como terrorismo. Isso mudou completamente as regras do jogo no combate ao crime. O ponto de partida é essa nação transformada. Antes dessa política, gangues como a MS-13 ou o Bairro 18, elas mandavam em bairros inteiros. Era extorsão, assassinato, elas controlavam a vida das pessoas. E o pior, mesmo quando os líderes iam presos, eles continuavam operando de dentro das prisões antigas. As cadeias eram, na prática, os escritórios deles. A violência era a regra, dentro e fora dos muros. E foi justamente para acabar com isso, para isolar esses líderes e membros de gangues, que o Cecote foi construído. E agora, a gente vai seguir os passos de um jornalista que conseguiu um acesso inédito a essa fortaleza. Ele passou uma noite inteira lá dentro para mostrar qual é a realidade desse lugar. Entrar no Cecote não é nada simples, é um processo super rigoroso. A jornada já começa a quilômetros de distância com várias barreiras militares. Na porta da prisão, você deixa tudo para trás. E o ponto-chave é a inspeção final. Um scanner corporal de altíssima tecnologia que vê através da pele até os ossos para garantir que absolutamente nada proibido entre ali. E olha só essa lista de itens proibidos. Ela diz muita coisa. Não é só o óbvio, tipo armas ou drogas. Celular, carregador, até a aliança de casamento tem que ficar do lado de fora. A mensagem é muito clara. Uma vez lá dentro, a sua conexão com o mundo exterior é cortada. Simplesmente não existe mais. E assim que os portões se fecham, a tensão é palpável. Gangues que se matavam nas ruas por um pedaço de território, agora são forçadas a viver juntas, lado a lado, na mesmíssima cela. É uma estratégia sem precedentes, que muda completamente a dinâmica de poder que existia antes. Tá, mas então, como é a vida para esses homens? Vamos ver agora como a rotina se desenrola, do anoitecer ao amanhecer, pelos olhos de quem viu tudo de perto. A rotina é espartana, para dizer o mínimo, e implacável. O jantar é sempre o mesmo, de madrugada, a qualquer momento, pode rolar uma revista surpresa na cela. 10h30 da noite, eles dormem em placas de metal puro, sem colchão, sob luzes que nunca se apagam. E às 4 da manhã, o dia já começa com um banho coletivo e gelado, com baldes d'água. A fonte que esteve lá dentro descreveu a cena dos detentos dormindo com essa imagem, que é fortíssima. Cobertos por lençóis brancos, imóveis sob a luz constante. A semelhança com o necrotério é perturbadora. É uma visão que parece capturar perfeitamente essa existência em suspensão que define a vida no Cecote. E o ponto crucial é este: o confinamento é quase total. Ele só tem 30 minutos por dia fora da cela para alguma atividade física. O resto do tempo, 23 horas e meia, é passado ali, naquele mesmo espaço de concreto e metal. Mas quem são essas pessoas? O governo os chama de terroristas, mas por trás dos números, por trás dos crimes, existem histórias. Vamos dar uma olhada nas duas perspectivas. A administração da prisão faz questão de apresentar os crimes, e são casos pesadíssimos, como o do Psycho, que teria participado de um atentado com um carro-bomba, o Mapache, que torturou e matou soldados, e o Doge, responsável pelo assassinato brutal de uma jovem atleta. Para o Estado, são esses atos que justificam as condições tão severas. Só que aí, num contraste brutal, a gente ouve a voz de um detento. Aos 41 anos, ele fala sobre uma vida jogada fora e sobre como a noite, na solidão, traz a reflexão. É uma perspectiva que nos lembra da humanidade que existe, mesmo num lugar projetado para tirar tudo. Esse detento, em particular, compartilhou um pouco da sua história.
Ele entrou para a gangue para se vingar depois que a família dele foi atacada. Hoje, com uma sentença de 100 anos, ele pensa nos sonhos que perdeu, de ser arquiteto ou mecânico, e ele deixa um recado bem simples, mas poderoso para os mais jovens. Ok, agora vamos sair da prisão e olhar para o outro lado da moeda. Qual foi o impacto de tudo isso na vida das pessoas comuns fora dos muros do Secote? O apoio popular à estratégia de Bukele é esmagador. Ele foi reeleito com mais de 80% dos votos. Isso é, na prática, um recado bem claro de que a população, na sua grande maioria, aprova os resultados da política de segurança. A fala do José Galvez, que voltou para o país depois de décadas fora, resume o sentimento de muita gente. Ele descreve a mudança de um lugar perigoso, abandonado, para um lugar onde hoje se pode sentar em paz. Essa sensação de segurança, para a maioria, é muito real, é palpável. Isso se vê nas cidades. O centro histórico da capital, por exemplo, que antes era uma zona proibida, controlada pelas gangues, foi totalmente revitalizado. Hoje é um ponto de encontro de famílias, de turistas. É um símbolo de que o espaço público foi retomado. No entanto, essa paz tem um preço. E muita gente se pergunta se ele não é alto demais. Vamos entrar agora na perspectiva crítica, que levanta questionamentos muito sérios sobre os métodos que foram usados. Esse especialista, o Edgardo Maia, coloca a principal preocupação na mesa: a troca de um medo por outro. Se antes o medo era das gangues, agora, para algumas comunidades, o medo é de ser preso pelo Estado sem um motivo claro. As críticas apontam para problemas muito graves. Existe uma chance alta de ter inocentes presos, principalmente gente de comunidades mais pobres. O governo é acusado de não ser transparente. Tem famílias desesperadas que não têm notícia nenhuma dos seus parentes, não sabem nem se eles estão vivos ou mortos. No fim das contas, a sociedade de El Salvador está diante desse dilema. De um lado, um sentimento geral que claramente prefere a segurança que foi conquistada, mesmo com o risco de injustiças acontecerem. Do outro lado, o alerta de especialistas sobre a perda de direitos fundamentais e do processo justo na justiça. Isso nos deixa com uma pergunta final, que é complexa e não tem resposta fácil. A paz nas ruas, a liberdade de andar sem medo, essa segurança toda, vale o possível sacrifício da justiça para alguns? Essa é a questão que El Salvador e todo mundo que observa o país vai ter que continuar pensando.